boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Olá, eu sou Felipe Magalhães Francisco e fui convidado pelo Padre Thales, querido amigo, para falar um pouco aqui no canal a respeito de um tema muito importante que às vezes a gente não conversa sobre ele, que é o sacerdócio comum dos fiéis. Pelo nosso batismo, crisma, nós somos enxertados. Isto é, a gente passa a participar daquilo que nós chamamos de o triplo serviço, missão de Jesus Cristo. Quais sejam? Nós, pelo batismo crisma, nos tornamos sacerdotes, profetas e reis, aos moldes do exercício de anúncio e inauguração do reino feitos pelo próprio Jesus, no exemplo e no modo como Jesus anunciou e inaugurou esse reino. Bom, antes de a gente entrar mais explicitamente nessa questão do sacerdócio, vamos falar um pouquinho a respeito dos outros dois títulos que a gente aplica ao Cristo e, em consequência do nosso batismo crisma, aplicamos também em nós próprios, na nossa missão de cristãos e cristãs, que é o profeta e reis. Bom, ainda que os evangelhos, sobretudo Marcos e Mateus, atestem que Jesus seja da linhagem davídica, no sentido de que coloca Jesus como um dos descendentes do rei Davi, Jesus não era propriamente um membro da classe real, da dinastia real. Tanto o é que no tempo de Jesus, o povo de Israel, o povo judeu, não tinha autonomia política e eles eram dominados pelo Império Romano. Então Jesus, tecnicamente falando, não poderia ser considerado como um rei. Mas uma coisa curiosa na morte de Jesus, na morte de crucifixão de Jesus, chama a atenção. Pilatos manda colocar um letreiro no alto da cruz com a abreviatura da seguinte frase: eis aqui o rei dos judeus, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. E os evangelhos citam essa situação da cruz de Jesus, esse letreiro mandado colocar por Pilatos na cruz de Jesus, por uma questão que nos ajuda a refletir um pouco sobre o modo como Jesus dedica a sua vida ao anúncio e ao testemunho do reino de Deus. E a cruz de Jesus vai revelar para nós, então, a maneira como Jesus exerce esse reinado. Na cruz, Jesus foi coroado por uma coroa de espinhos. E a cruz, para nós cristãos, mais do que significar tortura e dor e sofrimento, significa a entrega de um amor verdadeiramente apaixonado por aquilo que Jesus acreditava, que era o reino de Deus. Então, a maneira como Jesus exerce o seu reinado, Jesus é rei pela maneira como ele vive a sua vida e como ele entrega a sua vida. Isso é muito importante porque serve de inspiração para nós, cristãos e cristãs. O outro título missionário de Jesus é o título de profeta. Esse não é um título estranho às narrativas evangélicas. Muitas vezes Jesus é chamado de profeta. E uma das vezes, inclusive, ele próprio fala da sua missão como a missão de um profeta, quando ele vai dizer lá que um profeta não é bem recebido na sua própria casa.
E como que Jesus é profeta? Jesus é profeta quando ele denuncia os esquemas que geram injustiça e sofrimento e marginalização para a vida das pessoas, dos empobrecidos e das empobrecidas, e também quando ele anuncia uma esperança, a esperança de que um novo jeito de ser sociedade, inspirado pela relação com Deus que se torna próximo de nós como um pai de seus filhos, que é o que a gente chama de reino de Deus, essa esperança ela é anunciada por Jesus. Então Jesus é um verdadeiro profeta porque ele denuncia as injustiças, denuncia a opressão, denuncia aquilo que gera marginalização e sofrimento, e ao mesmo tempo ele anuncia uma esperança que é a esperança de salvação. Quer dizer, o reino de Deus está próximo e é um convite para que cada um de nós possa fazer parte desse novo jeito de viver a partir da relação com Deus, que nos inspira boas relações com os irmãos e irmãs. Para nós cristãos, sobretudo nesses tempos em que a gente tem vivido, o chamado à profecia é cada vez mais importante e fundamental. Nós somos chamados todos os dias de nossa existência a denunciar essas situações de injustiça que não se compactuam, que não se coadunam com o reinado de Deus e a anunciar a grande esperança de que um novo céu e uma nova terra são possíveis, de que um novo jeito de viver é possível e deve inspirar, deve fazer ficar o nosso coração cheio dessa boa expectativa. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou.